muita inovação naquela época, né? A gente está falando de 2001, né? 2001, 2002. Em 2001, a Nordeste foi a primeira empresa aérea a decolar no Brasil com publicidade em avião. Ah, é? Nós, naquela época, buscando fontes de receita, porque o mundo da aviação praticamente tinha parado, né? As pessoas Uhum. estavam com muito medo de viajar. Então, para buscar fontes alternativas de receita, os famosos hoje ancillaries, né, que as companhias lançam, que é tudo agora você paga, né, no avião, né? O assento você paga, para É. sentar na janelinha você paga, serviço de bordo você paga, né, em algumas companhias. Mas naquela época a gente não tinha toda essa questão ainda de cobrar por assento, cobrar por bagagem. Então a gente foi buscar receitas alternativas e uma das ideias foi vamos colocar publicidade na fuselagem do avião. Eu adoro isso. Então a Nordeste foi a primeira empresa, fizemos um acordo com a Gazeta Mercantil, que já não existe mais, depois com Valor Econômico e várias empresas. Hum. Em 2002, nós fomos a primeira empresa aérea a lançar toaletes femininos a bordo. Eram toaletes dedicados a mulheres. Então, normalmente os Boeings, que eram os aviões que nós trabalhávamos, são três toaletes, né? Um na Uhum. frente e dois atrás. Um dos toaletes traseiros era exclusivamente para mulheres. Que legal. Então, é assim, ideias assim muito inovadoras. E o que era legal dessa época, a Nordeste era uma empresa muito voltada à experiência do cliente. A gente está falando de 2001, né? Então, Uhum. falar em experiência do cliente hoje é muito simples, é muito fácil, qualquer empresa fala. Uhum. Em 2001, falar de propiciar experiências diferenciadas para os clientes era uma coisa muito inovadora para aquela época. E um dos pontos interessantes da Nordeste é que se entendia que para que o cliente tivesse uma boa experiência, eu tinha que dar autonomia aos funcionários para que eles também pudessem proporcionar uma boa experiência para os clientes, Tá. né? E volto a falar, a gente está falando de 2001, né? Aham. 20 e poucos anos atrás. Então, todos os funcionários da Nordeste tinham muita autonomia. E aí eu conto no livro uma passagem assim que para mim marcou muito, que foi essa autonomia dos funcionários num voo que fazia São Paulo, Ilhéus, Salvador. Na hora de serviço do serviço de bordo, a comissária derrubou suco de laranja na camisa de um passageiro. E o cara ficou uma fera, começou a brigar, etc e tal. Cara, ela foi na cabine de comando, reportou para o comandante o que tinha acontecido. Ele ligou para a base, né, para nossa base em Ilhéus, e falou: "Tô com esse problema assim, assim, assim. O passageiro caiu um suco na camisa dele, vai ter uma reunião, a camisa é assim, assim, assim." Cara, quando pousou em Ilhéus, entrou um funcionário nosso de terra com uma camisa exatamente igual a que ele Nossa. tinha, mesmo modelo, mesma cor, falou assim: "Olha." E tudo isso, obviamente, né, já com um script preparado ali, ele não foi direto ao funcionário, ele foi no microfone do avião e falou assim: "Olha, senhor, não me lembro o nome dele e tal, com as desculpas da Nordeste, tá aqui uma camisa nova e tal." E Nossa. aí todo mundo aplaudindo e tal, porque foi uma situação muito É. constrangedora a bordo, né? E o Sim. cara falando alto, gritando. Aí quando você volta, né, e entra no avião, entrega uma camisa pro cara, o cara não sabia o que fazer, né? Não sabia o que Perfeito. falar. Perfeito. Mas isso era a autonomia, né, que o João Roberto, que era o presidente da Nordeste na época, dava aos funcionários para tomar as decisões. Ele dizia uma coisa que é muito interessante, que eu procuro usar até hoje, né? Tudo o que pode ser explicado pode ser feito. Então, essa era um pouco da filosofia da Nordeste. Que Aí, bacana. todas essas histórias e algumas mais a gente conta no livro. E Bacana, mano. como é que essa sua experiência, né, no mercado de aviação, que está logicamente ligado a viagens e tal, te ajudou e te, de repente, até motivou a vir para esse ramo do seguro? Cara, eu vim para a Ciscard em 2016. Eu estava numa empresa de hotelaria. Estava muito feliz, ver o convite. Nunca tinha trabalhado com seguro, aquela dúvida, né? Vou, não vou, enfim, acabei aceitando. Os primeiros momentos, que era uma fase, quando eu venho para a Assist, a gente estava numa fase de transição da empresa, né? Transição interna, transição externa, mudança de regulamentação por conta da SUSEP. Então, assim, foi uma experiência muito diferente para mim, né? Você sai de um mundo de viagens para um mundo que é híbrido entre seguro, entre viagens, está Ah, sendo regulamentado.
Então, os primeiros meses eu pensei, cara, o que eu vim fazer aqui, né? Mas depois as coisas foram se, né, acomodando, eu fui entendendo um pouco mais do mercado, o mercado também foi se acomodando. Mas assim, o que eu acho que trago muito de experiência, e aí já, eu acho que isso já entrou um pouco no DNA, é a questão da inovação, né? Porque toda a gestão na época do Grupo Varig foi de muita inovação. E eu tive a felicidade, não sei se essa é a melhor palavra, mas assim, para mim pessoalmente, talvez tenha sido o melhor momento, de pegar o pior momento da crise do Grupo Varig, né? E por que foi bom para mim? Porque naquele momento você tinha que improvisar muito, pensar muito, sair da rotina para conseguir fazer com que as coisas continuassem funcionando. Te dou um exemplo. Em 2003, 2004, eu estava como diretor do Smiles, que hoje é o programa de fidelidade da Gol. Aham. E a Varig naquela época já estava numa crise assim muito pesada, muito pesada. Uhum. E quase assim, toda semana a gente tinha que ficar negociando com os cartões de crédito, que eram os grandes compradores de milhas, né? Antecipação de capital para colocar querosene e os aviões continuarem voando. Então, assim, era uma gestão de crise quase que o tempo todo. E naquela época, as milhas não eram renovadas como hoje. Você ganhava as milhas, passava um determinado momento, se você não usava, você perdia as milhas. Então, chegou num determinado momento que eu sentei com a diretoria da Varig e falei assim, cara, fazer as milhas serem perdidas não nos ajuda nada em caixa, né? Reduz fiscalmente, né, a tua dívida, né, porque aquilo de alguma forma é uma dívida, é um passivo que você tem, reduz o teu passivo, mas o que vai nos ajudar? Reduzir passivo não vai colocar querosene no avião. Vamos começar a lançar campanhas para as pessoas renovarem as milhas, né? O máximo que pode acontecer é as pessoas não renovarem, mas vamos tentar. Cara, e quando a gente lança isso, todo mundo começa a pagar para renovar as milhas. Cara, aí aquilo começa a virar uma fonte de receita e colocar mais combustível no avião sem ter que ficar negociando antecipação de recebíveis. Então, tudo isso, né, toda essa gestão de crise me ajudou muito a buscar alternativas que normalmente você não enxerga no dia a dia, né? Então, eu acho que agora, né, e os momentos que eu passei nas outras empresas e agora na Assist, o tempo todo eu estou olhando para o mercado assim, o que o mercado ainda não tem que a gente poderia criar, né? Tanto que de vez em quando a nossa matriz está na Argentina, né? Então, quando eu bato o telefone ali e falo assim, tô com uma ideia, eu pensei, lá vem, né? Aqui que você vai trazer agora de novidade. Então, eu acho que essa questão da inovação, essa questão de buscar coisas novas, é algo que eu aprendi naquela época de crise da Varig que me acompanhou em todas as empresas que eu passei.